0 foi o resultado, jogo arbitrado por Augusto Duarte. O Futebol do Porto demonstrou ontem no estádio do Restelo, onde manteve a tradição de homenagear Pepe, que é sem dúvida a melhor equipa portuguesa de futebol da atualidade. Foi com uma eficácia tremenda que os portistas jogaram no Restelo, diante de um Belenenses que teve um bom começo, mas que depois foi completamente incapaz de contrariar o melhor futebol da equipa orientada por António Oliveira. Um estádio do Restelo com um relevado bastante pesado, mas ainda assim em bom estado, apesar de muita chuva que caiu sobre Lisboa durante todo o fim de semana. O Belenenses até teve um bom início, começando por causar alguns problemas ao último reduto portista. Mas aqui nesta fase inicial, Hilário foi um obstáculo intransponível para os homens mais avançados do Belenenses. Belenenses que apresentava-se com alguns cuidados defensivos. Em termos atacantes, Rui Esteves era o pivô de toda a ação para apoiar Pertu, Megide e Pedro Miguel. Pedro Miguel que, à passagem dos 20 minutos, teve mais uma soberana ocasião, no entanto, o cabeceamento a levar a bola a passar ao lado da baliza de Hilário. Isso nos primeiros 20 minutos, o Futebol do Porto praticamente não chegou à baliza de Valente. Em 2 minutos resolveu o assunto a seu favor. Mais uma jogada onde surgiram Arthur e Jardel. Excelente aqui o pormenor de Arthur a desviar-se de Fonseca. Depois alguma sorte no ressalto e Jardel a empurrar a bola para dentro da baliza de Valente. Estava feito o primeiro golo do marcador. Alguma injustiça nesta altura para o Belenenses, mas o que é facto é que a diferença estava patente no aproveitamento das ocasiões. E no Futebol do Porto, quando elas surgem, normalmente são concretizadas. E Jardel demonstrou isso à saciedade. Uma vez mais chama a atenção para a excelente recepção de Arthur aqui a desviar-se de Fonseca. O mais difícil estava feito. Depois Jardel, como um verdadeiro ponta de lança, a antecipar-se a Palmadeira, a marcar o primeiro golo do Porto. Tentou reagir a equipa do Belenenses, Pedro Miguel com um bom remate na transformação de um livre, Hilário a corresponder com mais uma boa defesa. Mas 2 minutos depois, aí estava de novo Jardel, após um belo remate de Paulinho Santos, a recarga do avançado brasileiro, e estava feito o 2-0. Aos 23 minutos, um resultado que praticamente ditava desde logo o desfecho do encontro. Mais um golo a confirmar os dotes de goleador de Jardel, que estava deslocado, mas que demonstrou uma vez mais a excelência da sua capacidade de colocação, como devem fazer os verdadeiros pontas de lança. Um dos grandes segredos. O maior ainda é trabalho e eu acho que, além da sorte, você tem sorte, tem que trabalhar muito, graças a Deus. O time do Porto todo vem trabalhando e, como eu te falei, a minha estrela vem brilhando, o Jardel, aí é o artilheiro do campeonato hoje. A segunda parte, o Futebol do Porto retirou nitidamente o pé do acelerador. Ainda assim, foi a equipa portista que surgiram as melhores oportunidades. Aqui João Pinto a oferecer o golo a Drulovic, a falhar quase escandalosamente. Arthur a surgir muito bem a espaços na equipa do Futebol do Porto. Teve poucos minutos depois mais uma bela jogada a oferecer o golo a Edmilson. E está a tabelinha com Drulovic, depois Arthur a fazer tudo bem feito e o toque de calcanhar para Edmilson a tirar ao poste. Valente a tocar ainda na bola. O Futebol do Porto, cada vez que acelerava, causava autenticamente o pânico junto à baliza de Valente. Uma vez mais, o belo pormenor de Arthur e aqui o toque sublime de Valente a evitar o golo. Quanto ao Belenenses, esse fazia aquilo que podia. Fizemos o que tínhamos a fazer, não temos que estar nada envergonhados. Fizemos um excelente trabalho, fomos muito sérios, criámos muitas situações para que se calhar o Porto há muito tempo se calhar não tinha uma equipe que criasse também tanto perigo como nós criamos. Portanto, acho que estamos no bom caminho. A meio da segunda parte, o Futebol do Porto fez uma alteração importante. Domingos, recuperado de uma lesão sofrida ao serviço da seleção, regressou finalmente à competição, substituindo Arthur. Domingos, um avançado que faz muita falta, quer ao Futebol do Porto, quer também à Seleção Nacional. Uma entrada que, aliás, foi muito saudada pelos poucos adeptos que se deslocaram ao estádio do Restelo. O Belenenses foi bem menos perigoso nesta segunda parte. Esta é uma das exceções, com Anderson a atirar fraco para uma defesa segura de Hilário. Hilário, neste segundo tempo, praticamente foi um mero espectador na partida do Restelo. O Futebol do Porto termina o ano de 96 em excelente momento. A equipe evidencia uma saúde e uma classe ímpares no futebol português.
António Oliveira tem poucos desejos para pedir ao Pai Natal. Gostaríamos que a época, o ano de 97, seja tão boa como a de 96 e que o Futebol Clube do Porto consiga ou continue na senda dos êxitos, a somar em cada jogo 3 pontos e atinja os seus objetivos, que são perfeitamente definidos desde o início, que é conquistar o Campeonato Nacional. O trabalho do trio de arbitragem há apenas a registrar uma falha quando do segundo golo de Jardel, que estava em fora de jogo. Mas ainda assim, Augusto Duarte e os seus companheiros merecem nota muito positiva. Augusto Duarte mostrou o cartão amarelo por 5 vezes a 3 jogadores do Belenenses e a 2 do Futebol Clube do Porto. É porque os resultados indicam-no isso. Penso que o Belenenses, nos primeiros 20 minutos, equilibrou o jogo. Fomos nós a primeira equipa a ter ocasiões de golo. E penso que o Futebol Clube do Porto, em 3 minutos, matou o jogo. O jogo acabou aí. Além disso, é uma equipa que está super moralizada, porque, por isso mesmo, estar imbatível, não é? Onde é que o Belenenses falhou no jogo de ontem? Na concretização, por exemplo, podíamos ter matado logo o jogo nós primeiro. Matou o Futebol Clube do Porto. Pronto, estão de parabéns. Foi a equipa que se apresentou melhor no relevado. Nós demos o litro, trabalhámos, demos tudo o que era melhor de nós. Também estamos de parabéns, não é? Fidalgo, estão de parabéns os jogadores do Belenenses. Estão de parabéns e não estão. De parabéns está o Futebol Clube do Porto, como é lógico. O Futebol Clube do Porto, mais uma vez, mostrou toda a sua valia. O futebol muito consistente, no sentido de entreajuda notável entre todos os jogadores. Um índice de aproveitamento também notável. Mostrou mais uma vez que tem que se dar parabéns à equipa técnica do Futebol Clube do Porto, que conseguiu moldar as características dos jogadores, ou os jogadores conseguiram moldar aquilo que os técnicos pretendiam. Portanto, o Futebol Clube do Porto é um pouco, como disse o Rui Esteves, uma equipa imbatível neste momento em Portugal. Otávio, o Porto é uma equipa imbatível? Não há equipas imbatíveis. O ano passado o Porto tinha o melhor plantel dos últimos anos, depois verificou-se não era imbatível. Naturalmente que o Porto neste momento continua a evidenciar as características que o tem notabilizado nos últimos anos, continua a manter um alto grau de competitividade, um espírito de grupo muito forte e naturalmente que, com maior ou menor dificuldade, tem ultrapassado os adversários. Isso moraliza, a pressão deixou de existir sobre a equipa, começou a jogar melhor e naturalmente quando assim é, as coisas saem com mais facilidade. Vamos aos casos do jogo de ontem. Há um caso no trabalho de Augusto Duarte. Algumas dúvidas quanto à posição de Jardel no lance do segundo gol do Porto, Carlos? Nós fomos buscar, portanto, este caso do jogo, mais para esclarecimento, enfim, eu também gosto, enfim, daqui darmos alguns esclarecimentos, e porque não ensinar, as pessoas, dizem que vai ao futebol e não sabe ver. Este é realmente um lance que é o seguinte: quando há o remate do Paulinho dos Santos, portanto, o centro, portanto, para a baliza do guarda-redes, o jogador Jardel está numa posição de fora de jogo. É o chamado posição de fora de jogo, em que não tem qualquer ação. Mas acontece que quando a bola vem do guarda-redes, portanto, da equipa do Belenenses, o jogador Jardel vem a beneficiar de uma posição irregular. E as instruções e as decisões da Lei 11 do fora de jogo dizem que um jogador, mesmo estando, não pode vir a beneficiar, mesmo que a bola ressalte do seu adversário. Só se um jogador, portanto, um defesa, atrasasse a bola intencionalmente, aí sim punha portanto, em jogo, em posição regular, neste caso, vamos buscar um exemplo, portanto, do Jardel. Portanto, é para dizer que, no momento do passo, o jogador Jardel estava em posição de fora de jogo e não podia vir a beneficiar dessa sua posição no momento do passo. É apenas isto. Rui Esteves, que análise é que faz deste lance? Este lance é um bocado complicado para mim, porque eu estou dentro de campo, não dá para ver a posição, né? Nem sequer só agora que nas imagens que tivemos a ver, tivemos aqui a discutir há bocadinho esse assunto. Mas pronto, também já estou esclarecido. Vem um ciclo, o Belenenses está a viver agora um ciclo terrível de jogos. É o ciclo, é a realidade, é aquilo que temos que desencarar. Vamos trabalhar para que tudo corra bem daqui para a frente, para que sejamos um pouco mais felizes, para que a nossa concretização seja melhor que a do adversário, para que depois no final do campeonato estejamos no campeonato tranquilos. O que é que mudou no Belenenses com a mudança de treinador, a troca de Quinito por Vítor Manuel? É uma pergunta um bocado complicada, porque nós a equipa do Belenenses, jogadores, tínhamos uma certa adoração pelo Mr. Quinito e foi com muita pena que o vimos partir. Prontos. Já está fora. Agora, o Mr. Vítor Manuel é um grande homem, um homem que percebe imenso futebol, penso que toda a gente conhece que é um homem fora de série e
Pronto, eu acho que o que mudou, isto é um bocado complicado de estar a dizer o que mudou. Penso que foram os resultados, pronto. E nós, tanto trabalhámos 100% com o Quinito, como neste momento trabalhamos 100% com o Mister Vitor Manuel, fomos profissionais desde o primeiro dia até o último. Só que se calhar os resultados não apareciam até com o Mister Quinito e agora começaram a aparecer. Isto agora não estar a dizer se um é melhor que o outro, penso que não cabe a mim dizer isso, não é? Fidalgo, como é que esteve o Rui Esteves no jogo de ontem? Esteve bem. O Rui Esteves é aqueles jogadores que nós não sabemos porque que desperdiçou tanto tempo. Há pouco perguntava-lhe a idade, quando ele me disse 29 anos até fiquei admirado, pensava que ele era bem mais novo. Mas esteve bem, parece-nos que está mais... Eu não sei porque é que desperdiçaste tanto tempo, francamente, as razões que tu poderás expor. Mas penso que neste momento aparece mais forte, mais solto como jogador, muito melhor fisicamente, taticamente muito mais rigoroso, pelo menos ontem no jogo eu gostei imenso da missão do... Um jogador diferente do daquele que Esteves. passou pelo Setúbal, pelo Benfica? Sim, ele no Setúbal já começou a aparecer, no Benfica não apareceu praticamente, pouco apareceu, mas a fase antes de Faro e tal, em que o Rui Esteves acho que desperdiçou muito tempo, mas ele, melhor que ninguém, explicará as razões desta... O Rui é um daqueles de aparecer jogadores agora aos 20 e tal. que o Otávio se referia há pouco na conversa com o O Bizarro. Mister tem razão e pronto, e nós temos que assumir os nossos erros, não deixar de termos sempre razão, também temos que ouvir a opinião das outras pessoas. E eu, ao fim de 3 ou 4 anos, dou razão a certas pessoas que diziam: o Rui Esteves antes era assim, não trabalhava se calhar como trabalha agora. E eu pergunto a mim próprio, agora hoje, desculpem lá, porque é que eu há 3 anos não trabalho como trabalho agora? É verdade. Pronto, e o tempo vai passando e vimos que erramos e assumimos, não é? Pronto, e agora sou... Mais vale tarde que nunca, de qualquer das maneiras. Exatamente, e agradeço as palavras. Até onde é que o Rui Esteves agora pode chegar? Ainda sonha regressar um dia a um clube grande? Claro. Está aqui a puxar o saco que é o Mister. Claro, e eu tenho um grande objetivo na minha vida que era realmente o meu sonho. Era ser internacional lá, pelo menos uma vez. Nunca fui internacional em nada nenhum, nem iniciados, nem juvenis, nem júniores, nem olímpicos, nem esperanças, nem nada.